cano da madeira e o que sobra ainda é distribuído, né, em algumas outras instituições. E todos os anos as crianças ficam ansiosas, né, perguntando quando é que vai ter a distribuição do material escolar e tal. Eles já se habituaram a receber esse material. Então, quem quiser contribuir, qualquer doação de livro, caderno, lápis, caneta, borracha, computador, qualquer coisa, né, é bem-vindo. Como diz a NASA, se cada um der um, né, junta tudo, e aí vai dar para fazer os filhos. E aí pode entregar aqui para quem está na porta. Então, a gente pede ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, que nos ampare nesse momento, que a gente possa ter um bom aproveitamento desse momento que a gente veio para estar. E a gente inicia o nosso trabalho, então, com uma prece, onde a gente já vai sintonizando com a cruz espiritual, vai deixando lá fora todas as nossas preocupações, vamos tentar deixar o nosso pensamento aqui, nesse momento presente, para a gente aproveitar da melhor maneira possível as bênçãos que a gente recebe quando aqui está. Senhor Jesus, conheceis os refúgios mais íntimos dos nossos corações. Conheceis o profundo desejo que tem nossas almas de aprender o modo melhor de servirmos, o meio pelo qual possamos nos guiar e dirigir o nosso semelhante no caminho que a vós conduz. Aqui nos achamos reunidos com esse propósito. Ensina-nos, ó Pai, a vossa vontade. Faze-nos compreender os vossos desígnios, a fim de que possamos neles entender a vossa vontade e difundi-la entre os nossos irmãos. A nossa alma sente-se inspirada no vosso amor infinito, e o nosso maior desejo é praticar a caridade. Procuremos fazer que penetre em nós a ideia da necessidade do esquecimento de nós próprios pelo bem dos outros, de anular o nosso próprio eu e consorciar o amor de nós mesmos com o amor aos nossos semelhantes. Inspira-nos o sentimento de humildade, de tolerância, de perdão e ajuda-nos no propósito que aqui nos congrega, para que, reconduzidos ao vosso caminho, possamos mais e mais aproximar-nos de vós. Que assim seja. Então, nessa prece, a gente passa a ouvir a Marta. Boa noite. Que Jesus permaneça conosco, possamos ter uma boa reunião, fazer um bom trabalho, sairmos melhores do que estamos chegando. Hoje gostaríamos de conversar e refletir sobre o capítulo 25 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Manual da Felicidade, que nem diz o Júlio, né? Nosso colega que também faz palestras aqui na casa. Quem está chegando hoje, talvez ainda não conheça, mas ele costuma repetir, né, a nomeação, vamos dizer assim, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo como o Manual da Felicidade. E quando a gente estava preparando o conteúdo hoje, estava lembrando, manual, o que é, né? Manual é algo que a gente tem que consultar para se orientar a respeito de algo que nós estamos necessitando. E todos nós viemos aqui, nos encontramos e somos realmente necessitados, né? Filhos de Deus a caminho da perfeição, necessitamos de um passinho cada dia para nos melhorarmos. E consultar manual, então, é de praxe, é um grande recurso. E no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, busquem e vocês encontrarão, é o título, tem uma primeira parte que se chama Ajudem-se que o céu os ajudará. Nós somos esses, né? Esses que precisam de ajuda a cada dia, com certeza. Porque há novidades, há desafios, há sempre algo importante a se aprender. O viver é uma constante aprendizagem, uma constante evolução. E o
pouco diferente dos outros capítulos é que Kardec destaca uma determinada fala de Jesus e comenta de um modo mais científico, mais racional, sem usar as referências ou as instruções de espíritos, né, que ele recebia também, como tem nos demais capítulos. Então, o que nós vamos estudar hoje é a respeito do comentário do próprio Kardec, que está sob esse título: Ajudem-se que os céus lhe ajudará. E o que nos diz então o professor Allan Kardec? A frase que ele destacou de Jesus diz assim, está no Evangelho de Mateus: peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, batam a porta e ela se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Então, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. O que isso significa? O que Kardec estudou aqui e escreveu para a gente refletir? Ele diz que essa máxima, ajudem-se que os céus ajudará, está de acordo com a lei de trabalho e de progresso. Quando ele usa o verbo buscar, né? Os verbos têm essa função de movimento, de trabalho, de ação. Então, buscar é uma ação. E como é que isso deve acontecer, né? Inicialmente, como Deus nos criou, né? Fisicamente nos permitiu esse corpo, Ele nos criou capaz e lúcidos da necessidade de trabalhar, de se movimentar para se alimentar. Era assim no princípio dos tempos. O homem se movimentava e ia em busca do seu alimento. Nesse momento era a questão da sobrevivência física. Mas com a evolução, como Deus também nos criou para desejar sempre melhorarmos, houve então um avanço natural, né? Depois dessa primeira fase do homem primitivo vieram as descobertas, as invenções, o aperfeiçoamento científico, à custa do desenvolvimento intelectual, do nosso progresso intelectual. E o que mais? Depois disso, para que a gente continue nesse caminho de nos aprimorarmos, o que nós ainda precisamos, além do desenvolvimento e do progresso material? Precisamos avançar ainda muito no progresso moral. É o que nos diz aqui Kardec. Depois do trabalho braçal, depois da conquista do alimento, das grandes invenções e do progresso intelectual, precisamos nos purificar moralmente, desenvolver a nossa moral. Mas isso também é necessário que a gente trabalhe para alcançar. Se pensarmos que o progresso individual se dá pouco a pouco, se nós pensarmos também que se não houver sucessivas experiências e reencarnação, a gente hoje talvez ainda estivesse nos primeiros tempos. Porque, pessoalmente, o indivíduo só progride pouco numa encarnação. Mas, graças à providência divina, nós temos sucessivas encarnações e construímos uma memória espiritual. Temos também a memória atual que nos ajuda. Muitas das nossas experiências primeiras, dos primeiros tempos, da infância, na adolescência, nos ajudam na idade madura.
Temos também as nossas relações interpessoais. Com a vivência coletiva, com a lei de sociedade, nós podemos observar e trocar uns com os outros, aprendendo em conjunto. Deus nos fez espíritos sociais, seres sociais, para que justamente tivéssemos essas experiências e a nossa aprendizagem, então, se desse de forma ainda melhor, mais rica. Mas esse progresso individual, então, se deu a partir dessa condição selvagem, passou pela primeira fase do progresso material e agora, vamos dizer assim, ó, o destaque, o grande compromisso que nos cabe é esse progresso moral, essa purificação, para que nós sejamos uma civilização moralmente desenvolvida. E o trabalho? Então, por que eu tenho que trabalhar? Se a questão é moral, na verdade, o trabalho material é necessário para que a gente conquiste merecimento pelos nossos próprios esforços. E esse merecimento também traz uma memória de aprendizagem. E isso é registrado pelo nosso espírito. Isso significa crescimento espiritual. Então, o trabalho material, e se nós não tivéssemos braços, pernas, olhos, né, e não usássemos, eles atrofiariam, nos diz Kardec. Com certeza. A gente passa uma semana de cama, às vezes, por algum problema físico, algum incômodo, necessita ficar afastado da academia, não precisa nem ser doença. A gente já nota a diferença. As nossas forças parecem que não são as mesmas. Ou ficamos um dia sem nos alimentar normalmente, também sentimos a diferença. Então, é necessário esse cuidado do corpo, esse trabalho material para nos manter lúcidos, né, buscar os recursos e seguir no nosso compromisso de crescimento espiritual. E sem dúvida, como nos destacou aqui no capítulo Kardec, conquistar o merecimento, que é a chave, né, dessa etapa do crescimento espiritual. O que mais que é importante para o nosso crescimento e para encontrarmos a porta que vai nos ajudar? Além do trabalho material, ajuda espiritual. Somos seres a caminho, muitas experiências são as primeiras nas nossas vidas. Temos muito que aprender. Já tivemos uma boa caminhada, sem dúvida. Hoje já vivemos em sociedade. Hoje já não disputamos o alimento. Mas ainda precisamos avançar. E esse crescimento moral também depende de ajuda espiritual. Ajuda espiritual porque irmãos nossos que estão no mundo espiritual, já mais experientes, seguem o trabalho e têm o compromisso de nos ajudar, como nós também no futuro. Como nós também, com as nossas crianças, com os mais jovens, com aqueles irmãos que nos procuram nos pedindo ajuda. Também temos esse compromisso. Então, assim como todos, nós também, em determinados momentos, precisamos de ajuda. E os nossos amigos espirituais encarregados pelo Mestre Jesus, governador do nosso planeta, estão à nossa disposição. É preciso, no entanto, que a gente faça o movimento, novamente, ajudarmos para que o céu nos ajude. Buscar essa sintonia, como
espiritual, buscar a melhor orientação. Na verdade, às vezes a gente até se engana muito, pensa que pedir ajuda do mundo espiritual, pedir ajuda dos anjos de guarda, e até na nossa forma de nos expressar nas orações, é ter a situação difícil resolvida. Muitos de nós ainda fazem suas orações assim, né? Buscam essa sintonia, esperando o resultado completo. Tomara que eu saia hoje da casa espírita e, né, lá em casa, quando eu chegar, todo mundo já esteja sorrindo para mim, embora eu tenha saído brigado de casa. Será que é assim? Que eu vim na casa espírita, quando eu saí lá fora, os problemas vão estar todos resolvidos? A gente sabe que não, né? Mas é importante por quê? Porque é um recurso de sintonia no bem, no melhor. E o que fazem os amigos espirituais? Quando nós buscamos em oração, em intenções, em pensamento, com humildade, realmente, sinceridade, o que eles fazem? Kardec diz nesse capítulo que eles nos dão a meta e nos clareiam o caminho. Mas quem tem que caminhar somos nós. E caminhar muitas vezes implica em vencer certas dificuldades. Tirar as pedras. Os espíritos não empurram as pedras para os lados, né, para a gente passar. Embora a gente esteja concentrado em oração, esperando ajuda. É preciso que a gente faça a nossa parte. Por isso que essa recomendação de Kardec fala da lei de trabalho e progresso. Sem trabalho, nós não vamos avançar. O primeiro passo é a oração com humildade. Mas é também o nosso próprio esforço de ir ao encontro daquele pouco que a gente já pode fazer. Se é desviar das pedras, se é caminhar na ponta dos pés, alguma coisa nós já viemos de encarnações anteriores, de alguma experiência. Se é de buscar ajuda daquele irmão que está ao meu lado, se é de ter paciência até que a situação se esclareça para nós, no nosso íntimo. Muitas vezes nós estamos confusos, com dor, abatidos, tristes. Fazemos as nossas orações com sinceridade, com humildade, mas ainda não é tempo. Precisamos mais um pouco. O outro grande recurso, a paciência. Paciência conosco mesmos. Muitas vezes as soluções estão já construídas. A gente já tem uma memória, ou não acredita, ou não está lembrando qual o primeiro passo, se é com a perna direita, se é com a perna esquerda, se é só dizer boa noite, amanhã a gente conversa de novo. Muitas vezes é só isso que a gente consegue fazer num primeiro momento. Se houve um desentendimento no lar, e o nosso coração ainda está aflito, ou no trabalho, um primeiro passo. Tomar um copo de água, um gole de água, oferecer uma água. Vai tomar uma água, traz também a água para aquele colega, aquele que a gente precisa conversar. Sem dizer nada. Já é o primeiro movimento. Para que as palavras, para que a sintonia, para que a boa vontade, a humildade
nos mostrem o caminho que os amigos espirituais já estão ali para seguir conosco. Na verdade, essas pedras que falam aqui, Kardec fala aqui, significam principalmente pedras morais, né? São ainda das nossas dificuldades morais, daquelas condições que nós precisamos desenvolver. E se, vamos dizer, se nós pudéssemos destacar desse texto, né, as palavras mais importantes, ele fala, precisamos pedir, então, nas nossas preces, entendimento, força e bons conselhos. Entendimento é um pouco daquilo que eu comentei antes, né? Às vezes a gente está de coração tão apertado, tão aflito, ou com tanta revolta, que a gente não consegue ter nenhum pensamento claro a respeito da situação que precisa ser enfrentada. Então, a gente pede entendimento. Pede força, que a gente tem vontade de correr para o outro lado, né? De dar para trás, de não falar com ninguém mais, de sair do trabalho, de preferência agora mesmo. Força e bons conselhos. Principalmente, como nós também já comentamos antes, com humildade. Assim, reconhecendo que faltou alguma coisa da minha parte. Nunca é só o outro com problemas. Eu também, né? Paciência, eu não estou te entendendo. Não estou conseguindo acompanhar o teu raciocínio. Paciência, me dá um tempo. A gente diz, me dá um tempo. Daqui a pouco a gente conversa. Sem fechar as portas. Deixando esse caminho aberto, né? Para melhorar a situação, para resolver. Então, a oração, com uma humildade, pedindo entendimento, força e bons conselhos, é um dos primeiros passos que ele destaca aqui para nós nesse momento. E se a gente continuar nessa reflexão, pensar então, de fato, quais as causas dessas dificuldades? Quais as necessidades que nós ainda temos para seguir no caminho do aperfeiçoamento moral, da purificação? Aí nós vamos ver medo, irritação, frustração, muitas vezes desânimo, orgulho, egoísmo. Difícil de lidar, né? São sentimentos que muitas vezes a gente ainda tem dificuldade de perceber em si mesmo. E o grande desafio, a gente sabe, já estudamos na Casa Espírita, outras vezes, muitas vezes, é o autoconhecimento. Não só porque nós ainda temos pouca bagagem, vamos dizer assim, mas porque a gente também, muitas vezes, e ainda muito nos últimos tempos, a gente tem focado o crescimento e o progresso material. E o próprio progresso material, hoje ainda mais do que nunca, com todas as redes sociais, ele nos puxa para fora. A gente tem que estar sempre ligado com o mundo todo. Parece que a gente tem que estar sempre ligado com o mundo todo. Lá na Ucrânia, com o Trump nos Estados Unidos, né? Com o tempo, olhando a televisão para saber se a chance não vai amanhã, depois, e daí a gente olha na segunda-feira, daí a gente quer saber da terça, da quarta. Antes nós não tínhamos isso. A gente tem que estar sempre ligado, e daí se desliga de si mesmo. Já entra em aflição por estar precisando se ligar sem perceber. E aflitos nessa corrida, a gente não consegue
gente não tem calma, não tem clareza do que vai no nosso íntimo. No livro Estude Viva, Chico, e André Luiz, Valdo Vieira e Emmanuel nos trazem vários capítulos, com recomendações, Estude Viva, justo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, no capítulo que se chama Diante da Consciência, eles dão algumas dicas assim, na conduta, procuremos nos manter sinceros. No sentimento, limpeza. Importante esse também, limpeza dos sentimentos. A gente vai ficando, se dedicando, atentos para identificar os nossos sentimentos. Na ideia, elevação. Procurar o melhor, querer o melhor. Na atividade, serviço. Como Kardec também falou, Trabalho. Trabalho é importante. É assim que a gente vai construir a nossa memória. E os nossos sentimentos, para que a gente vá também se conhecendo nesse ponto mais interno, mais difícil, mais abstrato, eles fluem com o movimento. Não há nada que a gente viva, que a gente trabalhe, sem que os nossos sentimentos estejam juntos. Todo pensamento nosso inclui um sentimento, ou vários. Toda memória que a gente acessa para uma nova ação, para um novo relacionamento, para uma nova conversa, já está antes de estar sendo falada ou sendo ouvida, já esteve no nosso pensamento, já tem um sentimento associado, uma intenção. O que mais? No repouso, dignidade. Repousar com dignidade. Cuidar para a gente não ficar preguiçoso, querer repouso demais. Na alegria, temperança. Muitas vezes a alegria da gente se transforma em euforia. E daí a gente se distrai, a gente tropeça, a gente se machuca, a gente come demais, nem conversa, come, vai beliscando ali, de repente, passei da conta. Se distraiu. No lar, devotamento. Na dor, paciência. Paciência com a dor não é fácil, com certeza. Mas há um tempo. Tanto para a dor física, os processos de cicatrização, os processos de recuperação das doenças são individuais. Nós somos indivíduos únicos, como Deus nos criou. Meu tempo de cicatrização é meu, o teu é teu. A gente vê lá, quando faz os exames no laboratório, vai fazer os exames de rotina, tempo de cicatrização. Inclusive, num período, ele é mais rápido e quando nós vamos envelhecendo, ele vai mudando. Nós somos únicos. Na rua, gentileza. Na profissão, diligência. No poder, liberalidade. Na afeição, equilíbrio. Olha que importante isso. Às vezes a gente tem assim, tanto amor que muitas vezes dá o que não pode dar, o que não deve dar, que não vai fazer bem. Na corrigenda, misericórdia. O outro, nosso irmão, nosso filho, aqueles que convivem conosco, erram. A gente pode ajudar. Sim. Mas que essa ajuda não seja assim uma agressão, seja com misericórdia, com entendimento também. Porque todos erramos. Todos precisamos de ajuda para muitas coisas.
no direito, desprendimento, na obrigação, resgate, na posse, desculpa, abnegação, na tentação, resistência. Essa também é importante. E são esses os conselhos aqui, as dicas que a nossa literatura nos traz. Mas, já quase chegando no final da nossa reflexão de hoje, depois de revisar essas coisas que nos atrapalham todos os dias, eu trouxe também uma historinha que não é tão distante do que nos acontece todos os dias. Um trabalhador, carvoeiro, imagine, né, trabalha processando carvão, deixando de modo que a gente possa usar. Tinha uma condição de vida organizada, mas dependia do trabalho, do dia a dia, né, da venda do seu carvão, que ele cavava e processava. Todos os dias, antes mesmo, né, do sol nascer, ele saía para trabalhar, trabalhava o dia inteiro e voltava à noite. Tinha o seu próprio depósito de carvão, tinha os seus clientes. E assim, uma pessoa dedicada, simples, conseguia se alimentar a família, manter a casa. Certa ocasião, de regresso à casa, João, ele se chamava, encontrou a esposa doente e ela não melhorava. Acabou que ele teve que se afastar do trabalho para ficar em casa, cuidando dela. O bom carvoeiro, então, decidiu que ele ia fazer isso, não ia trabalhar, ia ficar assistindo a esposa. Mas, num determinado tempo, depois de alguns dias, ele percebeu que as reservas dele estavam se esgotando. Também não é nada fácil, nada difícil que aconteça com a gente. Ser assim, essas situações desafiadoras e as nossas reservas monetárias, reservas de recursos físicos se esgotarem. Isso também é uma situação muito comum entre nós. Né? E ele, então, vou ter que sair para trabalhar, o que eu posso fazer? Aí ele lembrou que ele já tinha ainda uma reserva de carvão no depósito dele. E ele ia ter que sair para entregar, mas ele já sabia, tinha até o cliente, que ele ia levar o carvão e ia conseguir o necessário para trazer os remédios, os alimentos para casa, mais um pouco. Antes de sair, ele disse: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. E saiu. Essa foi a sua oração, bem simples, né? Saiu, vestiu as botas. Era uma bota de trabalho, já estava meio judiada. Ele seguiu até a comunidade mais próxima, onde ele deixava o carvão, e teve que atravessar um determinado trajeto que estava muito embarrado, tinha chovido muito naqueles dias. Ele disse: não, eu vou ficar trancado aqui com essas botas, não vai dar certo. Tirou as botas, guardou num cantinho e seguiu a pé pela parte mais úmida, mais molhada, né? E foi. Quando ele chegou lá, o caminho estava meio difícil, o local que ele precisava deixar o carvão já estava fechado. Era tarde. Ele então pensou: meu Deus, e agora? Seja feita a sua vontade. Só pensou isso. Lembrou, né? Vou voltar para casa, que a minha esposa continua lá, alguma coisa eu vou fazer. Seguiu de volta. E enquanto ele estava a caminho, lá naquele local onde as botas estavam guardadas, havia um grupo de alunos com o seu professor e acharam muito interessante aquelas botas. Né? Vamos esconder, vamos fazer, vamos ficar aqui escondido para ver quem é que vai, né, ficar procurando, não vai encontrar, será que vai dar, será que não vai dar? E o professor, prestando atenção que eles estavam tão interessados, ouviu aquela conversa e disse: não, peraí, vocês olhem bem, essas botas são botas de trabalho. Já estão castigados, alguém deixou aí, não é por nada. Provavelmente
realmente está precisando de ajuda, porque uma bota desse tipo, esquecida, tão bem guardadinha, a pessoa vai precisar. Aí um dos meninos disse assim, então tá, então vamos ficar aqui esperando, mas eu vou botar umas moedinhas para ver como a pessoa vai reagir quando ela achar a bota. Aí o outro menino, que era uma turma, também disse, eu também quero botar umas moedinhas. Aí botaram na bota, mais outro botou, e na outra bota também. Quando o carvoeiro chegou, eles ficaram escondidos. Quando o carvoeiro chegou e viu aquilo, ele disse, meu Deus, muito obrigado. Olha só. E daí então, né? O que é isso? Mais dinheiro na outra bota? Nos diz aqui a nossa história. O bom carvoeiro, meio confuso, olhava ora para um lado, ora para o outro, né? Não sabia o que estava acontecendo. Depois, percebendo o que acontecera, ergueu-se e com voz trêmula ainda de emoção disse, Senhor, benditas sejas as mãos das quais te serviste. Obrigado, meu Deus. E guardando dinheiro no bolso, foi para casa, ainda com o carvão. Podia ser para um próximo período. Os meninos que assistiram aquela cena ficaram comovidos, que nem a gente, né? Quando o carvoeiro desapareceu, saíram devagarinho, um a um, e juntamente com o professor, trataram de regressar às suas casas. O carvoeiro fez aquela sintonia, não se desesperou quando não conseguiu vender. E ele, sendo sincero, olhando um bom objetivo, que era a cura, o trabalho, para atender a sua esposa. Lembra então, né? Foi ajudado. Isso muitas vezes vai nos acontecer. Não assim, tão especificamente, né, com moedas para resolver as nossas contas. Mas surge uma ideia, um local novo que eu ainda não entreguei o meu currículo. Vem o nosso anjo de guarda e nos sopra. Conversa com o vizinho, daí o vizinho lembra, né, onde estão precisando de auxílio, onde estão precisando de mais alguém para reforçar a equipe de trabalho. E assim, né, a nossa providência divina nos encaminha, nos esclarece. Que é como diz aqui Kardec, né? Os espíritos amigos, eles nos mostram a meta e o caminho, e nos dão as forças. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Essa é a nossa lição de hoje. Obrigada pela paciência. Que Jesus permaneça conosco. Que assim seja. Vamos passar então para a segunda parte que eu faço. Pedindo a Deus, em Jesus, que nos dê a paciência, a confiança, a resignação e a fé para doer. Para a gente conseguir ultrapassar também os nossos momentos de dificuldade. E aí, com essa prece do Pai Nosso, que a gente se prepara para a segunda face, entra em sintonia com os nossos anjos de guarda, a gente pode fazer uma prece íntima nesse momento, pedindo a Deus aquilo que a gente mais esteja necessitando neste momento, e envolver também aquelas pessoas que a gente gostaria de amparar, de auxiliar de alguma forma, como Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe